Planejamento é algo fundamental na nossa vida. No esporte, então, nem se fala. Se você não planeja tudo que você vai fazer no esporte, como eu disse no vídeo anterior, se você não faz uma análise do que você tem, de onde você quer chegar, das jogadoras, dos jogadores que você tem, de como você vai ser o planejamento, qual a estrutura, qual o local que você tem para treinar, qual é o material, quais os recursos financeiros. Se você não tem tudo isso delineado para você fazer um planejamento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum no esporte. Porque o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, que é do que nós estamos falando, ele exige que os mínimos detalhes sejam planejados e sejam mensurados, avaliados para você poder crescer, certo? Para você atingir o objetivo que você quer. Mas hoje nós vamos falar sobre 4 pilares para você poder fazer um bom planejamento. 4 pilares simples. Nós vamos falar de uma forma simplificada aqui, 4 pilares que você tem que ter para você atingir os seus objetivos e para você fazer um planejamento para atingir os seus objetivos. Eu sou Jorge Castilho e eu compartilho aqui histórias do esporte que servem para a nossa vida pessoal e profissional e que você pode aproveitar para aplicar na sua vida, seja na sua área profissional, lá na sua empresa, ou seja na sua área familiar. Antes de prosseguir para os 4 pilares, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal aqui, deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É um gesto que você faz importante para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e nós possamos formar essa corrente do bem. Então vamos falar sobre os 4 pilares que você tem que ter no seu planejamento. Antes de entrar propriamente nos 4 pilares, é bom que você entenda uma ferramenta importantíssima. Nós podemos falar aqui sobre a análise SWOT, né, que é aquela análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é importante a gente analisar quando vai se fazer um planejamento, mas de uma forma mais simplificada e mais tão eficaz quanto, eu quero falar de uma ferramenta que foi criada por Kurt Lewin. Tá? A ferramenta se chama Análise do Campo de Forças, né? Então, a sigla em inglês é FFA, que é Force Field Analysis, tá ok? Então, análise do campo de forças, em que você deve pegar uma folha de papel, por exemplo, pega uma linha e traça, e em cima você coloca qual é o lugar onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, né? Lá fala sobre o estado desejado, onde eu quero chegar, qual é o estado desejado por mim. E embaixo, onde eu estou, qual é o meu estado atual, como eu estou atualmente. E eu coloco forças que empurram, né, que me promovem para o lugar desejado, que me facilitam chegar ao lugar desejado, e forças que tentam me impedir, que não me empurram, que me puxam para ficar no lugar onde eu estou. E para cada força dessa que eu estou está me puxando para o lugar onde eu estou, eu devo colocar uma quebra para essa força. Qual é a força que eu vou utilizar para quebrá-la? Qual é o argumento? Qual é a estratégia que eu vou usar para quebrar cada uma dessas forças? E para as forças que me empurram para o lugar desejado, como que eu vou aproveitá-las? O que eu tenho que eu possa aproveitar essas forças? O que essas forças me dizem, o que elas me empoderam para eu conseguir atingir o meu objetivo. Feito isso, você vai entrar nos 4 pilares que eu falei, que são: saiba onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Você quer chegar num lugar, mas qual é esse lugar? Qual é a forma que você imagina que você vai chegar lá? Mas já é importante você ter pelo menos uma noção de como vai ser quando você chegar lá. Então, onde você quer chegar lá? Mas é importante estar delineado o porquê chegar lá. Por que eu quero chegar lá? Porque só chegar lá, vou chegar lá, mas por quê? Eu quero ter um objetivo de atingir um patamar tal. Por que eu quero isso? Por que isso é o meu grande objetivo? Isso no esporte é fundamental. Onde eu quero chegar? Qual é o campeonato-alvo? Qual é a competição-alvo? Mas por que eu quero ganhar esse campeonato? Eu tenho condições de ganhá-lo? Porque o que ele vai representar no meu crescimento como equipe? O que ele vai representar para que os atletas possam crescer? E isso é fundamental, certo? E aí você passa para o segundo pilar, que é o que eu tenho e o que eu não tenho. Quais são os recursos que eu possuo, os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos estruturais que eu tenho e quais os que eu não tenho que são necessários para eu poder
atingir o objetivo que eu me propus a atingir. E isso é fundamental para que você possa crescer, tá? Para que você possa delinear o seu projeto, o seu planejamento. Eu gosto de uma frase do Érico Rocha que ele diz assim: nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E é verdade, há que ter uma adaptação sempre. Por isso o planejamento, ele tem que ter uma estratégia, que é o nosso terceiro pilar. Uma estratégia. E nessa estratégia tem que estar contido não só o modus operandi, não só aquilo que eu tenho que fazer, mas também cada uma das etapas que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo. Um objetivo dividido em etapas, em pedacinhos, ele fica mais fácil de ser cumprido. Porque quando o objetivo é muito longo ou é muito grande e ainda vai levar um tempo para eu conseguir chegar lá, logo eu me desanimo. E eu acabo saindo daquilo que está planejado. Mas quando eu divido em etapas, em pequenas etapas, e dentro dessas etapas eu tento cumprir aquelas etapas, os objetivos, as metas traçadas para cada uma daquelas etapas, eu vou me motivando. Metas não tão grandes, não tão pesadas para que eu possa atingi-las, e isso vai me motivando, isso vai me incentivando, e eu vou criando hábitos saudáveis, hábitos que me levam a atingir objetivos maiores. Normalmente um planejamento leva à mudança de hábitos, porque se eu não mudo os meus hábitos, eu não consigo sair da onde que eu estou, da zona de conforto, como eu disse num vídeo aí para trás, né? Eu fico às vezes na zona de conforto achando que está tudo bem. Então eu vou adquirindo metas menores, eu vou conquistando elas, e dentro delas eu coloco mini hábitos, e vou mudando o meu modo de pensar, o meu modus operandi, e eu vou crescendo. E eu faço uma avaliação em cada etapa. A etapa 1, eu era para atingir a meta 1 e 2. Eu atingi a meta 1 e 2, eu não atingi. Eu faço uma avaliação por que eu atingi ou por que eu não atingi. E eu vou fazendo a correção de rota para que eu possa chegar na minha meta principal. Então é fundamental eu ter uma estratégia para cada uma dessas etapas. Como é que eu vou atingir a etapa 1? Eu vou fazer isso e aquilo. Eu faço aquilo, não deu certo. Então eu analiso o que não deu certo ou o que deu certo. Pego diante dessas coisas e faço e começo a crescer. Eu ouvi um grande player aí do mercado falar uma coisa com a qual eu não concordei muito, eu concordei em parte, mas não no todo. Porque ele disse o seguinte, que só o acerto te ensina a acertar, que o erro não te ensina a acertar. Eu discordo plenamente nesse sentido em relação ao erro. Em relação ao acerto, eu concordo plenamente que todo o acerto te ensina a acertar. Você acertou, mesmo que seja por coincidência, você aprendeu como é que se acerta. Eu concordo que o acerto te ensina a acertar, mas eu não concordo que só o acerto te ensina a acertar. A análise dos seus erros te ensina a acertar. Porque mesmo quando você erra, você analisa o que está errado e você tenta acertar. Mas mesmo quando você erra, tem acerto no erro. Nem sempre eu erro totalmente. Eu erro uma parte, em outra parte eu acerto. E aí você aproveita o que você acertou, ou seja, aprende a acertar aquela parte e vê o que está errado e corrige para você acertar. Então, há sim que o erro te ensina a acertar, desde que você faça a análise correta do que está errado e corrija o erro, porque continuar errando vai continuar no erro e não vai acertar nunca se você continuar fazendo a coisa do mesmo jeito. Aliás, tem um ditado, uma fala, né, que diz aí, que dizem que atribui até a Einstein, que é insanidade fazer a coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então tem que fazer a coisa diferente. Então o terceiro pilar são as estratégias, e uma das estratégias é dividir isso em etapa e quais as estratégias que você vai usar em cada etapa para resumir o terceiro pilar. E o quarto pilar é quando você chegar lá, ou já estiver chegando lá, você tem que ter muito claro na sua frente o seu porquê. Por que você chegou lá? Porque muitas vezes você atinge o sucesso e o sucesso não serve para nada. Sabe por quê? Porque você pega o sucesso e começa a abusar dele, a não entender o seu porquê. Por exemplo, você tinha um objetivo de ganhar dinheiro. Por quê? Só por ganhar dinheiro? Muita gente é milionária e é infeliz e não adianta nada ter o dinheiro. Então não adianta ter o dinheiro se você não sabe o porquê, se você não sabe desfrutar. Dizem que o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo senhor.
Então, não adianta você atingir o seu grande objetivo se não tem um porquê, se é um objetivo em si mesmo, vazio, se não tem uma razão de ser, tá ok? Então, você pense bem que você tem que ter um porquê. O porquê é o que nos delinea, é o porquê o que nos guia, o porquê é tudo, o porquê é o motivo, o porquê é como todo mundo fala sobre o propósito, o porquê é o propósito. Por que você quer chegar lá? Porque senão não adianta chegar. Chegou? Tem o seu porquê na sua frente. Não perca o seu porquê. Não deixe o sucesso subir a sua cabeça. Alguém disse uma vez que o sucesso é um mau companheiro. Porque sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas deixam o sucesso subir a cabeça e começam a esquecer o porquê chegaram lá e começam a fazer tudo errado e acabam sendo infelizes. Acabam atingindo objetivos que na verdade não queriam, porque não sabiam por que chegar lá. Ok? Então tenha isso na sua mente. Faça um planejamento. Essa semana nós vamos estar falando sobre os princípios do treinamento esportivo que servem para você usar no seu planejamento. Ok? Dentro desses 4 pilares, existem 7 princípios que você deve obedecer para que você possa utilizar no seu planejamento. São princípios do treinamento esportivo, mas que adaptado ao planejamento vai levar você a outro patamar de vida, ok? Eu te convido para essa semana estar acompanhando todo o nosso conteúdo e assista os nossos vídeos que você vai ver que vão trazer clareza sobre o seu planejamento, sobre como você fazer um planejamento, ok? Imprescindíveis planejam a sua vida. Vamos embora!